Estão por aí? Vamos lá. Pastor, antes da gente começar, eu tenho uma dúvida. Ah, Em relação ao fichamento. O senhor chegou a ver o fichamento que eu mandei? eu não li ainda, tá? Mas você me mandou, eu vou sentar para ler. Qual é a Tá dúvida? certo. É porque o senhor pede lá as passagens bíblicas, né? Sendo que no artigo eu não encontrei nenhuma passagem bíblica de fato, não. Mônica, ela encontrou só tipo assim, duas citações de Isaías, de Jeremias, bem no final. Sendo que aí a gente quer saber, tipo assim, se é para a gente falar dessa citação, ou se não encontrou, deixar em aberto, sei lá, alguma coisa. Não, é para falar do que ele usou da passagem bíblica. Você citou o texto, uma frase, uma linha de texto, você tem que falar como você entende a passagem, entendeu? Mas se ele não cita uma passagem específica, então a gente não precisa falar. Não precisa. Se ele não citar nenhuma passagem específica, não precisa falar, não. Tá, entendi. Ok. Porque lá eu fiz pensando, no caso, ter algum artigo que tem uma mensagem, e aí você comentar, entendeu? Oi, pastor, você repete, por favor? É porque eu criei a estrutura lá para ser uma estrutura completa de um texto que, se você vai falar teologia bíblica, você tende a citar algum texto bíblico. Entendi. Entendeu? Sim. Muito bem, então nós vamos trabalhar hoje teologia bíblica, nossa primeira aula, teologia bíblica do Novo Testamento, tá? Não é de menos importância quanto da teologia do Antigo Testamento, mas ela é fundamental também para a compreensão da revelação bíblica, né? É claro que o Lucas, mais uma vez, fez uma enrolada comigo, né? Ele disse que era teologia bíblica, e aí seriam as duas, mas aí agora separaram, então a gente vai trabalhar as duas separadas, ok? Teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento. São duas teologias bíblicas muito interessantes para a gente conhecer, tá bom? Ô, pastor, Oi. Rapidinho. O senhor acha melhor trabalhar junto ou separado? Ô, minha filha, eu acho separado bom, por uma razão muito básica, né? Há temas que estão ligados ao Antigo Testamento que não estão ligados ao Novo Testamento, embora a gente trabalhe a relação das duas. Eu dei aula de teologia bíblica do Antigo Testamento, no mês passado, no seminário lá de Rondônia. Sim. E foi conjugado. E foi ruim. Para mim foi ruim. Porque você tem que, querendo ou não, você tem que ter um intervalo para pensar na disciplina, porque cada turma é uma turma diferente. Sim. Por exemplo, agora, o curso que eu estou ministrando não é o mesmo curso que eu ministrei lá a eles. Porque vocês é uma outra turma, é uma outra leitura, é uma outra maneira de enxergar. Embora teologia bíblica não tenha essa questão de público, mas a maneira como aborda, eu preciso ter a distinção de público. Por exemplo, o curso de grego que eu estou dando para vocês é um curso totalmente novo. Eu nunca ensinei grego da maneira como estou ensinando para vocês. Porque, no caso, vocês tiveram disciplina de grego e exegese junto. Então, eu tinha que pensar na maneira de fazer vocês gostarem das duas coisas. Entendeu? Então, cada turma é uma turma distinta. Então, nesse sentido, é um desafio. Né? Então, eu gosto dela separada, acho que é até melhor ela separada. Ok? Muito bem, então, teologia bíblica, o trama e a revelação, né? A trama e a revelação entendendo a teologia bíblica, no caso do Novo Testamento, tá bom? Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que teologia bíblica, ela vai lidar com uma coisa que a gente vai chamar de duas lentes para uma mesma revelação. Tá? A gente precisa entender isso porque, geralmente, a gente estuda teologia bíblica, a gente pensa que teologia bíblica envolve meramente uma disputa entre teologia bíblica e teologia sistemática, né?
Então, a teologia cristã, ela se desdobra em abordagens diferentes que buscam um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? É compreender, mas também comunicar a revelação de Deus. Porque não adianta você compreender a revelação de Deus e não querer divulgá-la, colocá-la, proclamá-la, ensiná-la, né? Tudo para você estudar no seminário não é para você. Rapidinho, eu vou interromper, o som agora está saindo meio abafado. Não entendi. O som começou a sair meio abafado. Meio abafado, e agora? Fala de novo. E agora? Melhorou. Ok. Então, quando eu falo de teologia bíblica... Está abafado mesmo. Está abafado de novo? Melhorou. Ok. Eu acho que você pode botando alguma coisa no microfone, alguma coisa está tampando a saída do microfone. Eu acho que é isso. Acho que foi eu coloquei a mão. Ok, então, assim, eu tenho a questão da teologia bíblica, ela tem essa questão de ser você compreender e comunicar. Então, você não aprende teologia para ficar para você, ou para você dizer que você sabe alguma coisa. Ah, eu estudei teologia, grande coisa, né? Estudei teologia. Tá, mais ou menos a sua igreja é tão teólogo quanto você. Tá? Porque ele ora a Deus, ele fala com Deus, ele conversa com Deus, até mais do que você, muitas vezes, né? Então, o crente da igreja, a ovelha, aquela pessoa que você pastoreia, aquela pessoa que você orienta, ela tem a sua concepção teológica. Ela pode não ter a disciplina, né? O diploma de teólogo na parede, mas ela tem um diploma de teólogo na cabeça e no coração, né? Foi uma coisa que, licença, foi uma coisa que eu achei interessante no artigo, quando ele apresenta falando, né, do redescobrimento de uma teologia bíblica e tal, e aí ele contrapõe, ele diz, olha, mas isso daí só está sendo falado na academia, porque para o cristão normal, para o cristão que é temente a Deus, que realmente busca o Senhor, a Bíblia sempre foi uma fonte de revelação, a Bíblia nunca precisou ser redescoberta, porque ela nunca esteve perdida e tal. Eu achei isso aí muito bom, o que ele falou. Foi uma coisa que eu até pontuei na opinião que você pediu da gente sobre o fechamento. Você viu lá no artigo do Jung, né? Isso. Aquele artigo, eu tenho uma revista que ele escreveu. Eu vi que esse homem traduziu. Então, eu peguei e traduzi esse artigo, exatamente por quê? Porque quando o Jung escreve a obra sobre teologia bíblica, estava no período do liberalismo teológico. Sim. E os teólogos liberais se apropriaram da teologia bíblica como se fossem deles. Então, eles destruíram a Bíblia, né? Eles acabaram destruindo a Bíblia. Porque Jung, ele é muito cético quanto ao movimento de teologia bíblica. Ele diz, a teologia bíblica é aquela que considera a Bíblia como revelação de Deus. E os teólogos bíblicos liberais não faziam isso. Então, é interessante a maneira como Jung... Porque Jung, ele escrevia de maneira devocional, né? Sobre teologia bíblica. Então, eu acho que é isso. A gente tem que aprender a entender que não só a gente é teólogo, mas o membro da minha igreja, ele também é teólogo. Ele pode não ter a informação que você tem. Ele pode não ter a profundidade que você aprendeu a ter na academia. Mas ele é teólogo tanto quanto você, né? Então, eu trabalho aqui a revelação, né? Revelação divina, teologia bíblica e teologia sistemática. Ô, pastor, rapidinho. Oi. O que foi esse período do liberalismo teológico? O que é esse liberalismo teológico? Tá, o liberalismo teológico tem um livro, Eduardo, chamado Cristianismo e Liberalismo, do John Graham Machen. Machen, né? John Graham Machen. O Machen, ele foi o cara que na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América se levantou contra o liberalismo teológico, né? E o que era o liberalismo teológico? Era a ideia de que a Bíblia, ela é cheia de mitos.
nada é verdadeiro na Bíblia, que Deus não fala na linguagem humana, a linguagem ela é fenomenológica, acho que você já ouviu isso estudando Kant, né? Emmanuel Kant, lá, a crítica da razão, né? Crítica da razão. Então, eles pegaram a filosofia de Kant, e de Hegel e colocaram na teologia. E aí criaram um método chamado desmitologização. A Bíblia é cheia de mitos, e isso você aprende estudando hermenêutica, né? Estudando hermenêutica. Então, a desmitologização, você vai extrair isso da Bíblia e você vai usar isso como mito. Por exemplo, a ideia de Jesus é multiplicar pães e peixes, né? Então, Jesus não multiplicou pão nenhum, nem peixe nenhum. Foi os meninos, a comunidade viu o menino solidário, levando pão e peixe, e eles acabaram fazendo isso, trouxeram os pães e peixes, levaram, e aí houve a grande multiplicação. Mas não houve milagre nenhum. Jesus não andou sobre o mar, ali havia rocha submersa, ele andou sobre a rocha, mas não sobre o mar. Então, o liberalismo teológico, ele é uma desgraça, tá? Uma desgraça, como diz Machen estudou com os liberais, né? Inclusive, eu tenho um livro liberal aqui, tá? Eu tenho teologia, a gente vai citar alguns deles no nosso curso de teologia bíblica. O Bultmann, Rodolfo Bultmann, tem um livro dele chamado Teologia do Novo Testamento, que é um livro que eu uso muito também no nosso curso de teologia bíblica, mostrando que ele acertou, que ele errou. E tem um outro livro dele chamado Jesus Cristo e Mitologia. Meu amigo, você lê esse livro. Eu escrevi um artigo sobre esse livro no SPN na época, eu tirei 9,8 no artigo, porque eu fiz uma apresentação da visão de Bultmann fidedigna, como Bultmann enxergava a escritura. Bultmann, ele lia a escritura para que a escritura fosse pregada na academia. As pessoas na academia não queriam mais ouvir a Bíblia. Então, Bultmann foi lá e criou um método chamado desmitologização. Ou seja, a Bíblia era cheia de mitos. A mensagem dela é moral, é moralista. Não tem nada de milagre, não tem nada de cura. Essas curas que Jesus ensinou, é tudo mentira, né? Então, essa é a visão que o liberal tem. Para o Antigo Testamento, a gente vai ter também na teologia bíblica um cara que é muito bom, que é o Gerhard von Rad. O von Rad, ele tem uma obra dele chamada Teologia Bíblica, que ele é o Bultmann do Antigo Testamento. Ele é liberal também. E ele, como liberal, ele vai dizer que a Bíblia não tem uma unidade, ela é cheia de histórias associadas com as religiões comparadas. Então, o judeu, ele não cria, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela é cheia de inverdades. Então, nasce a neo-ortodoxia com Bultmann, né, com Calbart. Então, Calbart, ele passa a defender, por exemplo, que a Bíblia, ela mesmo cheia de erros, ela tem a palavra de Deus, ela contém partes da palavra de Deus. E aí você vai ter dois movimentos, os liberais e os neo-ortodoxos, que nascem nesse período. Então, o Machen, ele vai estudar com os caras, aprende com os caras e escreve a melhor obra de refutação ao liberalismo, chamado Liberalismo e Cristianismo, que inclusive está completando, fez o ano passado 100 anos de ser lançado, né? Então, se vocês não leem nada sobre liberalismo teológico, é bom vocês conhecerem a história do liberalismo teológico, porque é o que a gente vê hoje na maioria dos seminários evangélicos. Certo. Tá? É difícil você pegar um professor dando aula de teologia que crê na Bíblia. Incrivelmente. É uma coisa, assim, difícil. Eu falo isso porque eu tive professores liberais na minha época. Entendeu? Eu quase fui um liberal. Então, eu tenho esses caras, eu leio esses caras, não foi assim por curiosidade, é porque eu comecei a estudar o liberalismo, me encantei, porque ele encanta mesmo, ele encanta, é sedutor, é o veneno da serpente, mas no final ele mata a igreja. Olha a Europa. As igrejas na Europa estão fechando, mas você acha que é por quê? Assim, não, porque está sem Deus. Não é isso. Eles expulsaram Deus da Bíblia e aceitaram o Deus liberal. E aí, o fruto da falta de cristianismo na Europa é o liberalismo teológico. Infelizmente, essa é a verdade. E o Machen, nessa obra, Liberalismo e Cristianismo,
Ele diz o seguinte, ele diz que o liberalismo não é uma versão do cristianismo, ele diz que é uma outra religião. E sabe quem andou de braços dados com o liberalismo teológico durante muito tempo? Os pentecostais. É sério? Sério. Se você ler a história do liberalismo teológico, você vai ver que muita coisa que acontece que acontecia no liberalismo teológico acontece no pentecostalismo. Então, é uma coisa assim difícil de lidar. Eu não estou dizendo aqui que os pentecostais são liberais. Entende? Sim. Eu estou dizendo que muito do que aconteceu com o liberalismo teológico foi fruto do que aconteceu com o pentecostalismo. Né? Então, é importante reconhecer sobre isso. Se, e somente se, eu for ensinar hermenêutica para vocês, eu acho que vocês já tiveram, a gente vai abordar esse tema também. O tema do liberalismo teológico. Dentro da... Ou tem uma disciplina chamada História da Teologia, né? História da Teologia Contemporânea. A gente estuda também liberalismo teológico nessa disciplina. Ok? Mas deu para entender quem foi, Eduardo, que é o liberalismo, né? Sim, sim. Deu para entender por que ele fala, né? Isso, e dá para entender também, porque na história é sempre interessante. Toda vez que surge um movimento, vem outro como opositor a esse movimento, né? Aí eu já não sei se primeiro surgiu o liberalismo teológico e aí o redescobrimento da teologia bíblica veio como opositor a esse movimento do liberalismo, ou primeiro surgiu a teologia bíblica e aí o liberalismo veio e começou... Não, a teologia bíblica ela tem sua raiz na reforma. A reforma Certo. começa a teologia bíblica, só que ela não tinha esse nome. Mas a teologia bíblica, enquanto disciplina, lembra lá a nossa primeira aula de teologia bíblica lá do Antigo Testamento, né? Enquanto disciplina, Johannes Gabler, ele faz a distinção. E Gabler já faz a distinção no período em que o liberalismo já estava efervescendo. Então, os liberais se apropriaram da teologia bíblica. Sim. E aí começou a surgir a reação conservadora. Os conservadores, não, isso não é de vocês, isso é nosso. Isso não pertence a vocês, isso pertence a gente. Sim. Então começou essa briga, né? Essa briga teológica para ser reacionária. E interessante que a primeira obra de teologia bíblica conservadora que nasce, de fato, é em 1948 com o Gerhard Huss, né? Gerhard Huss. O Gerhard Huss, ele escreve a primeira obra de teologia bíblica que, mais de 40 anos depois, ela é traduzida para português. Né? Que já é uma... Você percebe como a teologia bíblica no Brasil ela é nova, tá? Ela é nova. Porque nós temos a formação mais em teologia sistemática. A teologia bíblica a gente... Primeiro, porque a teologia bíblica é difícil. Porque depende de exegese. Entende? Hoje, poucos seminários oferecem exegese. Poucos seminários oferecem teologia bíblica. Poucos seminários oferecem línguas bíblicas. Eu escrevi minha tese sobre essa questão e há uma pesquisa que nos Estados Unidos o pessoal está brigando para tirar línguas bíblicas dos seminários. Mas tirar línguas bíblicas, porque é difícil para o aluno. Estados Unidos não gostam de pensar, não. Eles não sabem nem geografia. Pois é, então é complicado, sabe? A gente tem essa dificuldade aí. Então, a teologia bíblica, ela digamos assim, ela está engateando no Brasil praticamente. Ela tem 20 anos praticamente no Brasil como sendo estudada a sério, né? Levada a sério. Ok? Então, teologia bíblica e teologia sistemática, né? O primeiro caso, teologia bíblica, ela realiza essa história. Tá abafado. Oi? Tá abafado. Eu tapei aqui o microfone. O foco do desenvolvimento da teologia bíblica é histórico e o foco da teologia sistemática é lógica, organização lógica, né? Então, vamos lá. A teologia bíblica é a disciplina que estuda o desenvolvimento da autorrevelação divina conforme expresso nas Escrituras. Isso é teologia bíblica.
O contexto histórico, o que ela faz? Ela respeita o ambiente original dos escritos e a cultura da época. Ela também considera o aspecto literário, o contexto literário, o gênero, o estilo único de cada livro. E nela há uma progressão cronológica. Você observa a sequência dos eventos no tempo. Ou seja, ela visa captar o modo como Deus se revela ao longo da narrativa, considerando o caráter específico de cada autor e livro sagrado. Então, você vai estudar a teologia bíblica olhando a progressividade da revelação. Você nunca deve esquecer isso, né? Por quê? Porque a progressividade... A gente, assim, o que é a teologia progressiva? A teologia progressiva é o que nós vamos chamar de teologia da aliança. E aí tem um problema, né? O liberalismo teológico ele se apropriou, por exemplo, da escatologia milenista e pós-milenista. Na verdade, pós-milenista. E aí, hoje, se você falar com algum irmão que defende, por exemplo, o dispensacionalismo, escatologicamente falando, ele vai dizer que quem é pós-milenista é liberal. Entendeu? Sim. Mas não é. Ou seja, o liberalismo havia sequestrado a ideia de uma revelação que avança, que se desenvolve. Né? O senhor pós-milenista, pré-milenista ou milenista? Eu sou pós-milenista. Sim, certo. Sou pós-milenista. Eu já fui amilenista, né? Então, eu já fui pré-milenista, dispensacionalista. Hoje eu sou pós-milenista de orientação preterista. Parcial. Tá. Ok? Seguindo aqui, ó. A fundação. Ou seja, eu tenho que sair da exegese para a teologia. A teologia bíblica organiza as conclusões obtidas pela teologia exegética, tá? Então, a disciplina, ela não impõe um sistema ao texto. Isso é importante. Ela nasce do texto. Ela depende do trabalho minucioso da interpretação, que é a exegese, para formular suas proposições. Aqui é importante, tá? Por exemplo, quando você vai estudar a teologia bíblica, você vai ter um cara como, por exemplo, O. Palmer Robertson. O. Palmer Robertson escreveu um livro chamado O Cristo dos Pactos, um livro excelente. Só que o Robertson, ele constrói a sua teologia bíblica a partir de uma estrutura da sistemática, teologia sistemática. E tem um outro cara que eu já apresentei para vocês, que é o Walter Kaiser Jr., no seu livro O Plano Promessa. Ele apresenta a sua teologia bíblica a partir do texto sagrado. Então, ele entende que a teologia bíblica ela nasce do texto, da exegese. Então, nós, como teólogos bíblicos, nós olhamos para o texto, trabalhamos o texto, fazemos a exegese do texto. Por isso que eu acho, João Ricardo, eu penso que um curso de teologia tem que focalizar muito, muito em exegese. Por exemplo, o Seminário do Norte, Presbiteriano do Norte, ele trabalha com 7 cadeiras de exegese. Você tem 3 exegeses do Antigo e 4 do Novo Testamento. Então, a ênfase que você sai de lá, você sai com a ênfase em exegese, né? Tem gente que detesta, que não gosta. Eu sou apaixonado por línguas bíblicas, tanto o hebraico quanto o grego. E eu gosto de exegese tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Portanto, eu sou apaixonado por teologia bíblica. Ok? Então, teologia bíblica, ela implica na organização histórica dos dados que a Escritura me dá na revelação. E a teologia exegética, ela é a base disso. Ela é o fundamento disso, que é a minha interpretação. Ok? A interpretação bíblica do texto. Então, você estuda hermenêutica e exegese para poder construir sua teologia bíblica. Alguma pergunta aqui, gente? Alguma colocação? Até agora, não. Ok, vamos lá. Então, temos os métodos. O método primeiro, o método indutivo, que é partindo do específico para o geral. A definição que a gente apresentou de teologia bíblica, ela visa ressaltar o caráter indutivo da disciplina. Ao invés de começar com uma categoria doutrinária, por quê? Porque ela é pré-definida. Vamos pensar assim, vou falar de teologia bíblica a partir de uma doutrina. Qual doutrina? A doutrina da aliança. Vou pegar o conceito de aliança, né?
Tá, então é uma doutrina pré-definida. Ou a doutrina da justificação. Então, eu vou ter uma doutrina pré-definida. A teologia bíblica, por sua vez, ela examina o quê? As partes individuais do texto sagrado para compreender o todo. Então, eu tenho lá textos específicos, eu olho os versículos e os capítulos. Depois eu vou olhar o que os autores, como é a teologia dos autores, se combina com esse texto. E aí eu vou chegar para a revelação mais geral, né? Revelação mais geral, como um todo. Então, vou ter aí a construção da teologia bíblica. O outro passo que a gente vai ter é o passo da história progressiva da redenção. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. A gente vai trabalhar a tríplice estrutura, né? Que é a estrutura lá, criação, queda, redenção e tem a restauração também, né? Então, essa tríplice estrutura. Como também o método explícito de teologia bíblica, que é o cordão dourado, desenvolvido por Gerhard von Groningen. Aqui, a finalidade central é estudar e conhecer a evolução da revelação de Deus à humanidade. É uma narrativa contínua que atravessa as eras. Por isso que nós não deveríamos ser dispensacionalistas. Por uma razão muito básica. A revelação é progressiva. Ela começa do Antigo e perpassa para o Novo Testamento. Então, eu vou ter, por exemplo, o estudo da queda, o início da necessidade da redenção. E aí, depois eu tenho... Você nota que toda a estrutura do Antigo Testamento é falando dessa necessidade. Que vai haver a promessa e a preparação para o cumprimento da promessa. E aí você vai ter o Novo Testamento, que é o cumprimento e a consumação da promessa. Uma obra que vai nos ajudar a entender isso com muita clareza é o livro do William Van Gemeren, né? O Progresso da Redenção, né? Um livro muito bom mesmo, de teologia bíblica, que ajuda a gente a entender isso. Também tem o livro do Van Groningen, né? Que é Revelação Messiânica, do Antigo Testamento. Ou o Progresso da Revelação também dele é muito bom. Ou o livro do pastor João Ricardo, né? O livro A Profecia Messiânica do Antigo Testamento. Olha então, só. Hã? Onde a gente encontra o livro desse João Ricardo? Esse livro aí, Eduardo, dei uma pausa nele, que eu estou fazendo uma revisão nele. Eu já lancei a primeira edição, vou lançar a segunda edição agora, que é... Acho que eu vou ver se eu faço ainda esses dias, a revisão e mandar para autopublicação. Na Wiclap. Eu estou colocando na Wiclap, mas vou colocar no Clube dos Autores também. Eu lancei a primeira edição, mas parei a primeira edição, vou lançar a segunda edição, tem algumas informações adicionais. Onde eu trabalho o conceito do Messias, né, como sendo um centro revelacional da profecia. Então, a gente trabalha essa estrutura aqui, gente, porque ela envolve a progressividade da revelação. Tá? A progressividade da revelação. Alguma pergunta aqui sobre essa progressividade? Até agora não. Ok. Então, vamos lá. A segmentação também e as vozes específicas a gente precisa ouvir quando a gente estuda a teologia bíblica. A teologia bíblica não homogeneiza o texto, mas ela destaca as nuances, as contribuições únicas de diferentes partes da Escritura. Por exemplo, eu vou olhar para o Pentateuco, né? Eu vou olhar por Testamento. Então, eu tenho o Antigo e o Novo Testamento, a teologia bíblica do Antigo Testamento versus a teologia bíblica do Novo Testamento. Então, eu vou olhar como uma se encaixa, no que uma continua e no que a outra descontinua uma em relação à outra. Também eu posso olhar por autor, como é a teologia de Paulo, a teologia de João, a teologia de Pedro. Então, a gente pode também estudar dessa maneira. Há também a teologia por gênero, né? Os relatos históricos, os profetas, a literatura sapiicial, a literatura de sabedoria, os evangelhos. Então, tudo isso são formas de você estudar teologia bíblica. Ok? Com teologia bíblica. E a distinção metodológica também é interessante. Você vai ter o fio progressivo e a caixa sistemática.
Então, a teologia bíblica, ela tem um fio progressivo: criação, queda, redenção e consumação. O estudo das doutrinas da Bíblia, organizados de acordo com a sua cronologia e fundo histórico, ou seja, é a narrativa e o tempo. Eu vou olhar para a criação, depois eu vou ver a queda, aí chega a redenção e depois a consumação. Essa é uma maneira linear que a gente tem de estudar a progressividade da revelação. Quem desenvolve isso muito bem é o Gerhard von Gröning, na sua coleção de livros, são 3 livros, da criação da consumação. É uma obra fenomenal. Cada volume tem uma média de 800 páginas, são 3 volumes, que aborda todo o material, né, da escritura, né? Então, da criação à consumação, é uma obra muito boa do Van Groningen. Há uma obra complementar a isso, que também é volumosa, 900 e poucas páginas, tamanho, letra pequena, grande, uma obra enorme, é A Revelação Messiânica no Antigo Testamento. É uma obra excelente. Na verdade, foi a primeira obra que eu li dele. E tem um livro menor, O Progresso da Revelação, dele também, que trabalha essa estrutura aqui de teologia bíblica. É claro que você pode também encontrar isso dentro do viés que o Walter Case desenvolve, que é a promessa, né? O Walter Case trabalha promessa-cumprimento. Antigo Testamento, promessa, Novo Testamento, cumprimento. Também é o que a gente chama de corte transversal. O corte transversal ele corta as seções. E essas seções ele trabalha com a promessa. Ele liga cada seção com a promessa. É uma teologia bíblica muito forte. Na verdade, hoje a maioria das pessoas estão inclinadas a ler Case em teologia bíblica. Na teologia sistemática, você categoriza o ensino bíblico, que você aprendeu na teologia bíblica, por tipos específicos. Cristologia, soteriologia. Então, a ordem ela passa a ser lógica e temática. Você organiza o texto bíblico e o ensino bíblico através da ordem lógica e temática. Exemplo que você deve lembrar é aquilo que a gente viu na aula passada, no curso passado, de exegese, né? O sermão que você apresenta. Então, eu ensinei a vocês o sermão expositivo, mas existe também o sermão tópico, eu também toquei no sermão tópico. Então, o sermão tópico, ele se beneficia muito da teologia sistemática. E o sermão expositivo se beneficia e muito da teologia bíblica. Ok? Então, eu sou teólogo bíblico, mas eu gosto de sistemática. E eu sou pregador expositivo. Eu prego expositivamente a escritura, né? No sentido de pegar um livro bíblico e explicar ele todos os domingos na igreja. Então, eu estou, por exemplo, no Antigo Testamento, pela manhã eu estou pregando Êxodo, e à noite eu estou pregando Apocalipse na minha igreja, né? Então, essa é a ideia, né? Você vai pregar versículo por versículo da Bíblia. É bom que você vai ter sempre sermão para pregar, né? Então, é só uma vantagem. E o sermão tópico que eu uso no estudo bíblico. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Não. Até então, não. Ok. Agora, as abordagens, teologia bíblica e teologia sistemática, elas não são opostas, mas elas são complementares. Embora utilizem métodos diferentes, ambas são essenciais, tá? A perspectiva histórica e a organização lógica ajuda a ter uma compreensão plena da revelação da Escritura. Então, a teologia bíblica fornece a profundidade histórica e para que a teologia sistemática possa organizar as verdades da fé com precisão. Então, uma depende da outra. De modo particular, a teologia sistemática depende da teologia bíblica. Ok? Então, a pessoa diz assim, eu sou teólogo bíblico. Beleza, bacana. Eu tinha uma discussão, eu tinha um professor, o Jonas deve lembrar disso, a gente tinha um professor de sistemática. E aí a gente estava falando sobre igreja, né? Sobre a igreja, a gente falou sobre igreja, a igreja militante e igreja triunfante. E aí ele falou que eram igrejas diferentes. Ele disse, não, é uma igreja única, com aspectos distintos.
Então, eu discutindo com um professor, né, na sala de aula, então ele, para ferrar, para jogar a turma contra mim, né, infelizmente foi o que aconteceu, ele disse que ia passar um trabalho e que a culpa era minha, para todo mundo pesquisar nas confissões, institutas, Bíblia, comentário, essa discussão sobre igreja triunfante e igreja militante, né? Igreja visível e igreja invisível, como a gente chama, né? Igreja visível e invisível. E aí ele, no final da história, quando teve trabalho, todo mundo apresentou trabalho, a ideia era essa mesmo, de uma única igreja, mas que tinha dois aspectos diferentes. A mesma coisa aqui, teologia bíblica, né? A teologia bíblica e a teologia sistemática lidam com a revelação de Deus. É como a gente discute também, teologia, revelação geral e revelação especial. Ambas são a mesma revelação, tá? Não são revelações diferentes, são a mesma revelação. Então é importante a gente trabalhar e entender isso. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui, gente? Até agora não. Então, resumo de tudo isso aqui, os pilares da teologia bíblica. Primeira definição, é o estudo do desenvolvimento da revelação divina nas Escrituras. O método ele é indutivo, do texto para a teologia, estritamente exegético. O escopo, a história progressiva da redenção, queda, Antigo Testamento e Novo Testamento. A diferença, a organização cronológica histórica encontra a organização tópica da sistemática. Ok? Então, o que é teologia bíblica? Veja, é o estudo sistemático das verdades reveladas na Bíblia, compreendendo a natureza e o propósito da revelação divina. Então, sobre Deus, sobre redenção, sobre a salvação e sobre a missão da igreja. Aprender sobre os princípios essenciais para o desenvolvimento desta compreensão, ela nos ajuda a ter uma compreensão sólida do cristianismo. Não apenas das histórias isoladas, mas ela é a base sobre a qual a fé cristã é construída, analisando os principais eventos e a mensagem central das Escrituras. Ou seja, primeiro eu vou ter aliança com Adão, a origem. Estabelecido no Éden, este pacto define o relacionamento original entre Deus e a humanidade. Adão atua não apenas como indivíduo, mas como representante da humanidade original. Então, a relação de teologia bíblica com a aliança, que é muito clara. Mesmo após a queda, essa aliança reflete a promessa divina de redenção e restauração. Estabelece base teológica para todos os pactos subsequentes da Bíblia. Então, você vive à sombra do Messias. A promessa no Éden aponta para a necessidade de um segundo Adão, que triunfará onde o primeiro falhou. Então, você tem aqui teologia bíblica alicerçada com a teologia pactual, ou teologia da aliança. Aliança com Noé, que é a aliança da preservação. Estabelecida após o dilúvio, essa aliança representa o compromisso unilateral de Deus em preservar a humanidade e a criação física. Ou seja, o arco-íris é o sinal visível da graça comum. A promessa, Deus nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. Embora a gente fale de graça comum aqui, eu estou colocando o tópico como nós conhecemos a teologia, tá? Eu não concordo com a ideia de graça comum. Mas como a teologia exige que eu toque no tema, eu estou tocando no tema. Este pacto, ele revela aspectos fundamentais da natureza e do caráter de Deus. Sua paciência e compromisso com a vida, criando o palco temporal onde a redenção histórica poderá se desenrolar. Então, quando eu olho para a criação agora, eu vejo o reino. Eu não vejo só a aliança, eu vejo agora o reino, como o palco onde Deus vai desenvolver sua história. E aí a sombra do Messias é o seguinte, a preservação física do mundo, por meio de Noé, prepara agora o cenário para a salvação espiritual que virá por meio de Cristo. Então o dilúvio não foi meramente a preservação da humanidade, mas foi a preservação da história para que o Messias viesse. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui, gente? Não. Vocês sabem que o nome Noé significa consolação, né? Significa o quê? Consolação. Estou sabendo agora. Significa consolação. E essa é a ideia do nome dele, né? Abraão, essa aliança é conhecida como a aliança da promessa. É um dos pactos centrais no Antigo Testamento.
Deus chama Abraão com um propósito global. Qual é? Abençoar todas as nações por meio da sua descendência. Então você tem aqui a natureza da chamada divina. Você tem também a ligação intrínseca com a história futura de Israel. As promessas feitas aqui não são apenas territoriais, como ensinam os dispensacionalistas, né? Mas também são messiânicas. Eles formam a espinha dorsal da narrativa da redenção que culminará no próprio Novo Testamento. Então, qual é a sombra do Messias aqui? A descendência prometida a Abraão é, em última análise, o próprio Cristo, através de quem as nações são abençoadas. Alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta? Até agora, não. Seguindo aqui. A aliança com Moisés, a lei e a santidade. Já aqui, ela é estabelecida no Monte Sinai. Esta aliança formaliza a relação entre Deus e a nação de Israel. Ela introduz a estrutura legal e também litúrgica para o povo de Deus. Compreender o Sinai é fundamental para entender a necessidade humana, né, de expiação e de santidade absoluta de Deus. Os pontos chaves aqui: os 10 mandamentos, o padrão moral de Deus, a intermediação sacerdotal, a revelação de que a santidade de Deus exige um mediador para que o homem se aproxime dele. Ou seja, na sombra do Messias, eu posso dizer, o sistema sacrificial e o sacerdócio são sombras que apontam para o Cordeiro de Deus e o sumo sacerdote perfeito. Então, quando eu leio a Escritura, eu estou procurando quem? Cristo. Isso. Você está lendo Cristo, você está procurando Cristo. Qualquer lugar, por exemplo, Raabe, o muro que cai, qual é o símbolo que identifica que não deve fazer mal a ela? O fio vermelho. Um fio vermelho. Simboliza quem? O sangue. A chamada Páscoa. A primeira Páscoa. O sangue foi colocado onde? Nos umbrais das portas. Significava quem? Cristo Redentor, preservando da destruição. Entende? Então, você tem agora a aliança com Davi. O reino eterno. Aqui, a promessa divina de estabelecer uma dinastia eterna. Deus promete que o trono de Davi subsistirá para sempre, transcendendo a história política de Israel. Este pacto, ele é crucial para decifrar as profecias messiânicas. Jesus não surge no vácuo, ele é o filho de Davi. Quais são os pontos-chave aqui nesse pacto, né? A linhagem real. O Messias deve vir desta casa, da casa de Davi. A perspectiva escatológica. Lembra lá, estudar a teologia bíblica também é você estudar escatologia. A aliança olha para além do horizonte histórico imediato, apontando para um rei que governará eternamente. Isso me leva para a sombra do Messias. Davi é o rei pastor que prefigura o rei dos reis que estabelecerá o verdadeiro reino de Deus. E aí chegamos em Cristo, né? Quem é Cristo? É a nova aliança em Cristo, não é o cumprimento. O tema central da teologia do Novo Testamento, e aí, ou seja, a teologia bíblica, é que Cristo inaugura uma nova era da redenção e o relacionamento entre Deus e a humanidade, cumprindo todas as sombras anteriores a ele. Como qual? O sacrifício definitivo, a redenção por meio do sangue de Cristo. A ceia do Senhor, o que ela faz? A instituição da ceia, ela é um sinal da aliança. E a salvação é a promessa de Abraão, foi feita a Abraão lá, agora acessível a todas as nações. Uma nova era de redenção foi inaugurada quando Cristo vem ao mundo. E a linhagem é essa aqui. A linha do tempo da redenção. Lembra lá? Por que eu coloquei linha do tempo, gente? Porque, lembra, a teologia bíblica ela é cronológica. Ela é diacrônica, né? Ela é diacrônica, é através do tempo. Então, Adão é o representante. Noé é a preservação. Abraão é a promessa. Moisés é a lei. Davi é o reino. E Cristo é a pedra principal. Então, a teologia bíblica ela não vê esses eventos como algo isolados, mas como capítulos progressivos de uma única história
da salvação. Qual a aplicação que isso tem na vida da igreja? Porque não adianta estudar teologia bíblica se você não aplica ela na vida da igreja, né? Então, a teologia do pacto, ela não é um exercício acadêmico. Ela molda a identidade e também a missão da igreja. Então, primeiro, hermenêutica. Como nós devemos interpretar a Escritura? Você notou que nesse segundo momento da aula, nós vimos que a interpretação ela é cristocêntrica. Você procura Cristo na Escritura. Entenda, você vai dar uma aula, procure Cristo. Você vai pregar, procure Cristo. Vai ensinar, ensine Cristo. Porque se nada do que você ensinar na igreja não apontar para Cristo, você fez tudo errado. Você aponta para Cristo. A segunda questão é a eclesiologia. Você precisa olhar para a sua igreja não como mais uma agremiação, como um clube dominical, como um local para ir porque não tem algo melhor. Você precisa olhar para a igreja como povo da aliança. Você está diante do povo da aliança. Ok? É o povo da aliança que se reúne ali. Não é qualquer povo. É o povo do pacto. É o povo que Deus chamou. É o povo que Deus elegeu, que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus predestinou para a salvação. E entra a questão da missiologia. Porque uma vez que a igreja entende e se vê como sendo uma igreja continuada do Antigo para o Novo Testamento, por isso que nós batizamos bebês, porque nós entendemos que a igreja é continuada. Então, a igreja continuada, a missão de abençoar as nações continua. Ou seja, a promessa a Abraão precisa também ser executada pela igreja. A igreja leva a mensagem, porque Cristo já veio, beleza, Cristo já está, a promessa em Cristo é cumprida, mas a igreja ela tem a sua ação missiológica. Pregar, ensinar, apontar o evangelho do Senhor Jesus. A conclusão aqui para a fé, né? Os fundamentos para a fé aqui. Esses temas que eu falei para vocês aqui são fundamentos, alicerces, essenciais para uma compreensão madura e profunda das Escrituras. Elas transformam essa leitura, essa nossa leitura da Bíblia, de uma coleção de regras para uma revelação relacional. Não é apenas regras que estão ali. É a construção do meu relacionamento com Deus. Que o estudo e a aplicação desses preceitos tragam frutos abundantes para o crescimento espiritual de cada um de vocês, alunos, mas também para a edificação da igreja que vocês pertencem. Você seja uma bênção na vida do pastor da igreja, uma bênção na vida de outro, uma bênção na vida de um irmão. Vocês sejam instrumentos da graça de Deus em levar o evangelho da graça através da unidade da Bíblia. Vocês agora vão ler a Bíblia como unidade, não como fragmentos, né? Quando eu estou pregando na igreja, o irmão fala assim, pastor, como é que o senhor consegue ligar o Antigo com o Novo Testamento, pastor? Como é que é isso? Porque minha mente não desaprendeu a ler a Bíblia de maneira fragmentada. Eu tenho que ler a Bíblia como uma unidade, de Gênesis a Apocalipse. Ok? Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Ok, então nós ficamos por aqui. Semana que vem nós nos encontramos em sala de aula de novo. Deus abençoe vocês. Hã? Eu não entendi. Só depois do carnaval. A gente não pode só depois do carnaval, é verdade. Já tem a programação lá do acampamento, né? Não é o acampamento, não, mas é o feriado para descanso da gente. Quem mandou um abraço para o senhor foi o Arthur. Foi quem? Arthur. Ah, o Arthur, sim. Manda um abraço para ele, viu? O senhor. Aí eu disse, eita, eu mandei um abraço para ele. Sim, é um menino que eu gosto muito, viu? É um menino que eu gosto muito. Ele quase via, mas eu tinha reunião dos jovens lá e ele não veio para falar do senhor. Viu. Vamos fazer o seguinte, quem tiver o contato do Arthur, manda para mim, tá? Tá certo, eu vou mandar para o senhor o contato dele. Ok. Deus abençoe, irmãos. Um abraço. Deus tenha agradecido a vocês.
Obrigada. Melhora para sua esposa aí, vamos orar por ela. Obrigado, eu oro por ela. Deus abençoe. Aula muito soft, sabe?